Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos trazer para vocês a Evangelho Terapia dessa semana e possamos fazer que as orientações aqui trazidas possam contribuir em nosso processo de aprimoramento e desenvolvimento como espírito, rogando ao alto as bênçãos necessárias e possamos nós, mestre amado e companheiros da espiritualidade, estarmos em sintonia com essas bênçãos para, iluminados por elas, fazer nossas caminhadas mais produtivas, mais construtivas e de modificação à nossa moral. Que assim seja, com a graça de Deus. Nós abrimos aqui antecipadamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 21, que tem como título Falsos Cristos e Falsos Profetas. Nós estamos na parte das instruções dos Espíritos, e aqui nós vamos abordar um tema intitulado Jeremias e os Falsos Profetas. E tem uma passagem aqui do livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 23, versículos 16 a 18, 21, 25, 26 a 33. Não vamos ler para não ficar muito extenso, e mesmo aqui, as orientações trazidas pelo Espírito Luós, Espírito Protetor, mensagem recebida em Karlsruhe, em 1861. Mesmo aqui, nós vamos ler alguns trechos dessa mensagem que nós pontuamos como sendo significativo dentro desse assunto. Então, como falamos aqui, o título é Jeremias e os Falsos Profetas, porque o Espírito ele aborda esse capítulo e esses versículos do livro do profeta Jeremias. E agora vamos analisar, propriamente, a mensagem que o Espírito Luós nos traz. Se assina Luós, Espírito Protetor, como eu falei, cidade de Karlsruhe, 1861. É dessa passagem do profeta Jeremias que quero tratar convosco, meus amigos. Falando ainda pela sua boca, diz Deus, é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom de profecia e o exploravam. Então, Jeremias, o espírito aqui, Luós, ele fala que essa frase, Jeremias foi induzido por Deus, pelo alto, a falar essa frase. É a visão do coração deles que os faz falar. E aí, mais abaixo aqui, o Espírito ainda fazendo outra análise dessa passagem de Jeremias, fala o seguinte: não há de mais significativo do que estas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Indicava assim um dos meios que eles empregavam para explicar a confiança de que era objeto. E no finalzinho aqui da mensagem do Espírito Luós, ele coloca o seguinte: após as palavras do profeta, Jeremias, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião. Os iludidos está-se a ver, os médiuns, que se não precatam bastante. Aí se encontra, fora de toda dúvida, um dos maiores escolhos em que muitos funestamente esbarram, mormente se são novatos no espiritismo. É-lhes isso uma prova de que só com muita prudência podem triunfar. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Luós, Espírito Protetor, Karlsruhe, 1861. Eu peguei esses trechos porque é meio longo aqui, tanto a passagem do livro de Jeremias, como a própria mensagem trazida por esse espírito. Então, eu fiz esse pequeno comentário no princípio, que ele está abordando uma passagem do livro do profeta Jeremias, e peguei esses trechos, porque são muito significativos para nós espíritas, É muito significativo para nós espíritas isso. O capítulo 21 já traz o título, Falsos Cristos e Falsos Profetas.
O Jesus mesmo havia falado: haverá falsos cristos e falsos profetas, né, mostrando aos seus seguidores, aos seus discípulos, que muitos viriam depois dele, se dizendo o próprio Cristo, ou, né, muitos profetas apareceriam. Nós entendemos hoje que os profetas, à época de Jesus, eram pessoas dotadas de mediunidade. E existiam, sim, os falsos profetas. E é exatamente isso que esse Espírito mostra aqui. Quando Jeremias fala isso, isso é antes de Cristo, já demonstra que naquela época existiam, como ele fala aqui, né, os charlatães e os exaltados. Aqueles que às vezes abusavam do dom de profecia e o exploravam, né? Abusavam, exploravam desse dom de profecia para ganho, muitas das vezes, né, pessoal, para ganho financeiro, e muitas das vezes esses exaltados, como ele fala aqui, eram aqueles que em estado, né, de êxtase tinham realmente visões, eram médiuns já, tinham visões, mas mal interpretavam isso, ou então davam uma proporção, né, uma figura mais estapafúrdia do que realmente era. Isso é o quê? Uma falta de zelo, uma falta de cuidado daqueles que eram médiuns. Mais à frente ele coloca aqui, eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos, não lhes falei e eles profetizaram, né? E diziam, sonhei, sonhei. Então é muito interessante essa colocação que o Espírito Luoso faz aqui, né? Dos cuidados que nós devemos ter daqueles que são trazidos. Por que eu falo que é tão significativo para nós espíritas? Porque nós temos contato, direto ou indireto, com as orientações trazidas pela espiritualidade, né? Então, tenhamos, como é colocado aqui por ele próprio, por esse Espírito, prudência. Jesus mesmo falava para os seus discípulos, seus seguidores, que eles fossem, né, mansos como as ovelhas e prudentes como as serpentes, né? O que ele fala dessa prudência da serpente? Então, você está sempre atento, né? Você está sempre prestando atenção. Essa característica da serpente, ela fica lá parada, mas ela acompanha, né, aquilo que está, de certa forma, fazendo com que ela fique coagida. Então, ela acompanha, ela observa, ela não toma, às vezes, uma atitude, a não ser que você se aproxime dela, mas ela tem essa prudência, a serpente, né? Por isso, Jesus ter falado, seja manso como as ovelhas e prudente como as serpentes. Então, existe uma diferença muito grande entre você ser cético e prudente. O ceticismo, às vezes, nos deixa enceguecidos, nós ficamos cegos e simplesmente não acreditamos em nada. Não podemos ter esse radicalismo, mas a prudência se faz necessária, principalmente nós espíritas. Ah, eu descobri um site maravilhoso. Ah, eu recebi uma mensagem tal, vou repassar pelo grupo do WhatsApp. Temos cautela, né? Ah, é uma mensagem do Bezerra, né? E essa era o diferencial do Kardec. Ele fazia uma análise não cética, mas prudente, racional, fria, muitas das vezes, das mensagens que ele recebia, exatamente para não se deixar ludibriar e para que, consequentemente, ele não fosse também um ludibriador. É aquilo que é colocado aqui, ó. Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons e maus espíritos, para, por vossa vez, não vos tornardes falsos profetas. Então, o Espírito fala isso, para que nós não venhamos a nos tornar falsos profetas e comecemos a divulgar coisas que são falsas, comecemos a distinguir, comecemos a ter essa análise. É aquilo que, novamente, o Espírito cita aqui, João. Não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus. Obviamente, todos os espíritos são de Deus, mas essa colocação de João é nesse aspecto, de nós analisarmos a mensagem que aquele espírito está trazendo, o seu conteúdo, a sua profundidade. Existe clareza? É algo dúbio? É algo, às vezes, tendencioso? É algo que pode, entre linhas, estimular discórdia, estimular separatismo? É algo que, às vezes, possa trazer um certo equívoco? Então, é essa análise fria que deve ser feita, essa análise racional que deve ser feita, a fim de que nós não venhamos a nos tornar falsos profetas. Então, nós espíritas
temos que ter esse cuidado, essa atenção, e não sairmos aí, né, divulgando, talvez, coisas que possam ser equivocadas. Ah, mas André, tá assinado, falaram que foi o Bezerra que mandou, falaram que é de Joana, né? Nós sabemos hoje que Joana de Anjos, ela tem como médium Divaldo Pereira Franco. Ponto. Se uma outra pessoa recebe uma mensagem assinado Joana de Ângeles, já comecemos a questionar por aí. Porque desde que Joana começou a fazer seu trabalho, ela sempre se utilizou exclusivamente de Divaldo Pereira Franco como médium. Nós sabemos que, obviamente, ela pode se utilizar de um outro médium. Entretanto, até hoje, nessas décadas de trabalho de Divaldo Pereira Franco, somente ele psicografou mensagens, livros de Joana de Ângeles. Então, se um outro médium supostamente traz uma mensagem de Joana de Ângeles, questionemos, analisemos, vamos ler com calma. É o estilo de escrita da Joana. Quando nós começamos a ler muito, por isso é importante a leitura, por isso que é importante o estudo, você começa a perceber as características dos espíritos. Emmanuel tem um tipo de escrita, André Luiz tem um tipo de escrita, Joana tem um tipo de escrita, Manuel Filomeno. Então você começa a perceber as características. Bezerra tem um tipo específico de mensagem. Então, está psicofonando Bezerra de Menezes. Vamos ouvir com calma se realmente é Bezerra de Menezes. Outro dia mesmo uma pessoa conhecida minha, né, viu uma mensagem, teoricamente uma psicofonia de Bezerra de Menezes, que não foi por meio do Divaldo Pereira Franco. Ela ouviu e se questionou. Ela falou, acho muito estranho, achei muito estranho algumas frases, algumas colocações, né, forma de se expressar que não batem com as psicofonias trazidas por Divaldo Pereira Franco das mensagens de Bezerra. Então, temos que ter esse discernimento. Por isso, já Jeremias, antes de Cristo, ter falado isso, né, desses falsos profetas, desses charlatães. E no momento atual, um momento em que estão tantas pessoas fragilizadas no seu aspecto psicológico, emocional, tenhamos o cuidado com os falsos profetas, com esses charlatães, talvez, com esses supostos profetas enviados, né? Nós temos um grão de um cereal que ele cura o Covid. Se cientistas em âmbito mundial incansavelmente pesquisaram e ainda pesquisam, por que vamos acreditar que um grão de determinado cereal é a cura do Covid? Esse homem, então, ele é o que? Um predestinado por Deus, um escolhido único por Deus? Analisemos com cautela. Não vamos ser céticos, mas analisemos com cautela, com prudência, como Jesus colocava, e o Espírito Loosa aqui coloca, sejamos prudentes. Então, faz-se necessário isso, que nós tenhamos essa sensibilidade, para que nós não venhamos a nos tornar falsos profetas, né? Às vezes nós nos maravilhamos com grandes expositores, né? Com grandes médiuns, se assim podemos colocar, mas são posições muito sérias. A posição que aquela pessoa está requer empenho, dedicação, requer estudo, análise crítica, para que ela mesma não seja ludibriada. João aqui falou, questionai todos os espíritos. Então, temos que ter essa sensibilidade. Raul Teixeira, nosso querido Raul Teixeira, quando estava em atividades ainda, falava muito isso. Assisti uma vez a uma palestra dele em fita VHS. Tem muita gente atualmente que não sabe nem o que é isso. Ele fala, não é porque eu recebi uma mensagem e assinou-se lá Bezerra de Menezes que eu vou acreditar. Vou ler, vou analisar, vou ver se é a escrita de Bezerra, se são as colocações que Bezerra faria. Vamos ver o teor da mensagem. Em O Livro dos Médiuns, lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, Kardec colocou um capítulo chamado Mensagens Apócrifas. Mensagens que ele recebeu e analisou.
E, inclusive, ele fala que muitas delas, né, não condiz a assinatura do Espírito com a mensagem. Em outras, ele até fala, a mensagem é até bonita, tem uma certa, né, traz uma certa informação, um certo acalento, mas o próprio vocabulário, a linha de raciocínio não condiz com o espírito que assinou. Então, Kardec tinha essa prudência, tanto que ele não desprezou essas mensagens, ele colocou lá no Livro dos Médiuns exatamente como orientação para que os médiuns percebessem isso. O médium ele é exclusivamente uma ferramenta de contato com a espiritualidade, seja ela superior ou inferior. Ah, André, mas se o médium tem contato só com a inferioridade, será que ele não está equivocado? Talvez sim. Faz-se necessário nele também a prudência, o cuidado. Então, vamos, meus irmãos, ter sempre um enorme carinho nessas mensagens que recebemos, nessas psicografias, nessas psicofonias que recebemos. Antes de divulgar, de colocar à frente, analisemos friamente, com cautela, com prudência. Questionemos se aquela mensagem é produtiva, se aquele espírito, parafraseando aqui João, se ele é de Deus, se aquela mensagem, ao invés de trazer um consolo, não traz uma discórdia, ao invés de trazer uma orientação, se não traz uma dúvida. E se nós ficarmos em dúvida, melhor então que coloquemos de lado, não divulguemos, e talvez até nos coloquemos na posição de carinhosamente orientar, ó, vamos ter cuidado, eu achei meio estranho, é isso que você me mandou, não me parece que seja verdade. Isso não é desacreditar, é ser prudente. O ceticismo deixa cego, a prudência constrói. Então, possamos nós, como é colocado aqui, sermos prudentes, analisando com clareza, com equilíbrio, com discernimento aquilo que recebamos, para que, cito novamente, não sejamos nós, de nossa parte, falsos profetas nessa divulgação. Obrigado pela atenção, pelo carinho de todos e a todos muita paz.